Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo, né? Mas na sexta-feira a gente não vai poder ter aula na turma de manhã, por conta, nem à noite, por conta de uma desestatização na faculdade. E para a gente não ficar sem conteúdo, até porque semana que vem vai ter feriado de novo, para a gente iniciar esse conteúdo da P2 e encerrar o da P1 de uma vez por todas, eu resolvi gravar essa aula para poder auxiliar, né? Para a gente não poder ficar tanto tempo sem a ausência de conteúdo, e a gente tem bastante matéria para tratar ainda sobre direito penal penas. Primeira coisa, vamos revisar aqui, rever a prova, tá? A maioria foi muito bem, tá? Nas questões. A questão 1 era uma notícia, né, que falava sobre a superlotação nas cadeias brasileiras. Recentemente o STF tem se posicionado ainda, declarando o estágio de coisa inconstitucional, né, que é uma teoria lá constitucional do direito colombiano, que é como se fosse assim: olha, nós temos na Constituição vários direitos assegurados, né, direito a uma dignidade de vida, um direito à saúde, um direito a um local limpo, agradável, enfim, nós temos vários direitos na Constituição Federal, e nós sabemos que dentro dos presídios não estão sendo respeitados esses direitos dos presos, né? É muito preocupante. Por quê? Porque o estado de coisa inconstitucional é isso. Nós sabemos que é tudo inconstitucional ali, mas tem o que fazer, porque existe uma questão de falta de incentivo público, né, na proteção. Enfim, existem várias questões ali que o STF tem se posicionado a respeito dessas superlotações. Primeira questão, falava sobre o estudo da matéria de direito penal penas, né, e discutimos as funções da pena. Por que eu tenho pena, gente? Era isso que eu queria saber. Só por que eu tenho a pena? Por que o direito penal ele pode ser punido com uma prisão privativa de liberdade, por exemplo? Por que no direito civil eu aplico multa e por que no direito penal eu aplico pena? O porquê da pena? Se a gente for ver, tá, a resposta disso aqui estava lá no Código Penal, no artigo 59, tá? 59. O juiz, atendendo a culpabilidade, etc, 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 seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Eu tenho pena para isso. Para reprovar aquele que comete o crime. Então, se o cara comete um crime, ele tem que ser reprovado. Ele tem que ser punido por conta disso. Além disso, ele deve ser, a pena ela é uma prevenção. Ou seja, outras pessoas que olharem aquele cara sendo punido vão falar assim: nossa, eu não vou matar porque senão eu vou preso. Tá? Nós estudamos também que a igreja é um dos grandes freios sociais, né? Muitas das pessoas não matam, por quê? Porque senão vão para o inferno. Então é a mesma questão. A pena ela serve para quê? Primeiro, para punir o sujeito que cometeu o crime, para punir, para falar: ó, você errou, eu errei, matei alguém, então você vai ser punido. E isso gera o quê? Quando a pessoa termina de pagar a sua pena, já viram em documentários, em entrevistas, o cara fala assim: não, eu já. O senhor tem um antecedente aqui por homicídio? O cara fala: tem, mas esse eu já paguei. Isso dá a ideia do quê? Você foi punido, não, mas eu já paguei a minha pena, agora eu tô livre. Então, dá a ideia de uma punição por conta de algo errado que a pessoa fez. E se ela fizer de novo, ela vai ser presa de novo. Então, é uma prevenção para que nem ela e nem outras pessoas cometam mais crimes. Isso era uma das funções da pena. Por que nós devemos aplicar as penas no direito penal? Beleza? Beleza. Questão 2. Desse ano de 2023, lá de Conciliador da Bahia, tá? Conciliador e mediador, a professora Aline é craque nessa questão, é um concurso tem nos tribunais de justiça para se fazer os acordos, né? Aqui no Mato Grosso nós temos a figura do Sejusc, né? Que aí fica um conciliador ali tentando fazer acordo entre as partes, para ver se a briga nela não é nem... Vamos explicar desde o começo. Antigamente, até a década de 90, 2000, o direito era muito contencioso. O negócio era brigar, porrada, troca de soco.
Hoje não se vê mais assim, tá? O direito ele é muito mais, olha, vamos tentar chegar no acordo, eu perco um pouquinho, você perde um pouco, vamos fazer uma autocomposição. Antigamente não tinha essa matéria de direito de autocomposição. Hoje tem muita conciliação, mediação, autocomposição, tem muitas dessas questões, é muito incentivado, tá? É uma moda, sinceramente, daqui a alguns anos isso vai mudar e vai vir outra coisa, tá? Modelo multiportas, então vamos mudando, né? Pelo período ali do tempo as questões. Então vocês vão ver muito mestrado, doutorado, muitas teses a respeito disso, tá? E também interessante para pós-graduação. Eu pessoalmente acho que tudo bem, tem que ter mediação, mas não tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Mas o pessoal escreve. Enfim, porque é bonito, porque está na moda. Mas é a minha opinião. Tá? Considerando as posições do Código Penal sobre o cálculo de pena, o juiz fixará a pena. Como que funciona, né? A tripartição ali, ou a teoria tripartite da questão da execução penal na dosimetria. Primeiro eu analiso o 59, depois eu analiso as agravantes e atenuantes e posteriormente as causas de aumento e diminuição. No próprio código, o juiz atendendo a probabilidade, depois vem as circunstâncias agravantes, depois as atenuantes, e aí as causas de aumento e diminuição, que podem ser da parte geral, ou seja, do 121 para cima, como por exemplo no artigo 14 que fala sobre a tentativa, tá? E detalhe, são sempre infrações, tá? Onde está a resposta? No 67. No 67 não, perdão, no 67 não, aqui ó, 68. A pena base será fixada no 59, em seguida serão considerados os atenuantes e agravantes e por último as causas de aumento e de diminuição, tá? Tava a resposta aqui no artigo 68. Eu só vou ter que, eu não estou com o gabarito aqui, eu tenho que ver qual que é a questão certa, né? A tá errado, tipo, seguindo as causas de diminuição tá errado. A tá errada, B. Em seguida são consideradas circunstâncias e por último as causas de diminuição e aumento. É a B, tá? Por que a A tá errada? Porque inverte, tá? O segundo é agravantes e atenuantes. Caso aumento de diminuição em seguida serão consideradas circunstâncias que tá errado. Caso tá errado, e aqui tá errado também. Então tá tranquilo, tá? Questão 3 de agente técnico forense do Rio Grande do Norte, tá? Um concurso muito bom também, de agente e tal. A gente tem até nos calouros 3 meninas que são papiloscopistas, agente de polícia forense da Polícia Civil daqui de Dourados. E elas entraram juntas como calouras. É bem legal, está sendo bem legal, que elas trazem umas experiências bem diferentes da prática, né? Do dia a dia da Polícia Civil e tal, e elas passam pra gente. E a gente discute bastante essas questões. É um concurso muito bom para quem gosta dessa área técnica, né? Essa área de estudo mesmo, de polícia científica, de investigação de crime. É bem interessante. De acordo com o Código Penal, o tempo do cumprimento das penas privativas de liberdade, gente, sempre foi 30 anos, tá? Aí o Sérgio Moro, quando ele entrou, ele fez aquelas mudanças do pacote de crime. Uma das mudanças era de subir a pena de 30 anos para 40 anos. Então, se o cara for condenado a 350 anos de cadeia, ele só pode ficar preso por 40 anos, tá? A próxima questão de Tribunal de Justiça do Tocantins, tá? Para cartorário, tá? Quero ter cartório, preciso saber execução de pena também, tá? As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva. Por que progressiva? Eu vou liberando a liberdade pro cara, vou liberando a liberdade, aí eu deixo ele sair no Dia dos Pais, a famosa saidinha, que a gente vai ver que se chama saída temporária. Te dá a saidinha pro cara, ele volta. Pô, legal, cara. Eu tô te dando liberdade e você tá confiando em mim. Eu confio em você, você confia em mim. Eu te dou liberdade, você volta. Eu te dou liberdade, você volta. E é assim que funciona, tá?
Conforme dispõe o Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá desde o princípio cumpri-la em regime. Nós temos uma tabelinha de semiaberto e aberto que eu passei para vocês na sala de aula. Mas sobre regra na decoreba, o reincidente, sobre regra, ele sempre vai ficar no regime fechado, tá? Sempre, tá? Com exceção, tá, das penas menores de 4 anos, aqui da de progressão de regime, com as penas menores de 4 anos, que o juiz, analisando o artigo 59, poderá, detalhe, poderá atribuir o regime semiaberto para o sujeito, tá? Então, tem uma tabelinha das penas de detenções e das penas de reclusão. Tá? O material traz assim, mas no dia da aula a gente trouxe eu fiz uma tabelinha que ficou melhor, né, para vocês analisarem. Então, se a pena é entre 4 e 8 anos, que fala aqui na prova, conforme o condenado não reincidente, aí já é uma maravilha, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá desde o princípio, aí eu tenho que analisar a tabelinha aqui, se a pena for maior que 4 e menor que 8 e for reincidente, o regime é o fechado. Se aberto, se a pena for maior a 4 anos, se for reincidente, tá? Aí eu até falei da súmula aqui para vocês, tá? Mas aqui tá falando do reincidente. E se não for reincidente? Você sempre baixa uma, né? Pena superior a 4 ou menor que 8, se é primário, semiaberto, tá? Então a resposta aqui era regime semiaberto, tá? Portanto, a prova da FGV para advogado do Senado, puta de um salário, tá, gente? Um salário altíssimo. Todos esses concursos no Distrito Federal são muito altos. Por quê? Porque o custo de vida lá também é bem alto, tá? Acerca da reincidência, essa questão pegou muita gente. Por quê? Tem várias pegadinhas aqui, tá? Analise V e F, V para verdadeira e F para falsa. Classifica-se como reincidente aquele que comete um crime tendo cometido outro crime. Não, por quê? Não é porque eu cometi um crime que eu sou reincidente. Eu tenho que ter uma sentença transitada em julgado para ser considerado reincidente. Se eu não tenho uma sentença transitada em julgado, eu não sou reincidente, gente. Eu preciso de uma sentença transitada em julgado. Isso quer dizer, uma sentença que não caiba mais recurso. A partir da sentença, eu sou reincidente. Então, deixa eu pegar aqui o punch, para ficar bem simples. Eu cometi o ilícito. A data do fato que a gente chama. O que é a data do fato? O dia que eu cometi o crime, pô. Vamos supor que eu cometi o crime dia 6 de agosto do 8 de 2023. Meu processo vai correr inteiro. Se eu cometer outro crime aqui, eu não sou reincidente. Eu só sou reincidente quando eu tiver a sentença? Não também. Quando a sentença transitar em julgado. Professor, teve recurso dessa sentença. Aí teve um acórdão do Tribunal de Justiça. Enquanto não transitar, enquanto estiver pendente de recurso, eu não sou reincidente. Eu tinha um professor que falava assim, quando o Estado dá um soco no cara, ou seja, o que é esse soco do Estado? É o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, você tem que cumprir a tua pena. Então, a partir do momento que você inicia o cumprimento da tua pena, você precisa começar o início da tua pena, trânsito em julgado, não tem mais para onde correr. Você tem que cumprir a tua pena. Esse é o soco do Estado. O Estado deu esse soco, você, a partir dali, é reincidente. Antes, você não é reincidente. Portanto, a alternativa é falsa. Você já eliminava 3 alternativas aqui, ficava entre a C e a A. Os crimes militares próprios devem ser considerados para aferição da reincidência. Não, por quê? No Código Penal Militar, eu tenho vários crimes bestas lá que são próprios dos militares. Por exemplo, vamos abrir o CPM? Vai aparecer CPM 22 aqui, não é? Não. Abriu certo o Código Penal Militar.
Eu tenho aqui alguns conceitos de direito penal, mas aqui, ó, olha, amotinamento de presos, tá? Ofender inferior mediante ato de violência. Tem vários aqui, ó, resistência, operação militar sem ordem superior. Eu tenho muitos crimes militares próprios, que são próprios dos militares. Lá, se o cara não xinga um superior, ou aqui, ó, desrespeita o superior diante de outro militar, é prisão de 3 meses a 1 ano. Eu tenho desrespeito ao símbolo nacional. Eu tenho vários crimes ali que são próprios dos militares. Isso quer dizer o quê? Desrespeito a símbolo nacional, desrespeito a comandante, violência com o superior. Esses crimes, o civil ele não responde por esses crimes, porque ele não é um militar. Eu não tenho um superior, tá? Se eu xingar o meu chefe, ele me manda embora, mas eu não vou estar cometendo um crime contra o meu chefe, entende? Então, sobrevoo em local interdito. Muitos crimes aqui são próprios dos militares, porque eles são militares, eles têm a questão de hierarquia e eles vão responder pelos crimes dele. Isso quer dizer que se eu for condenado lá como militar por não fazer minha barba, ou por descolorir meu cabelo, e eu vou lá, respondo por um crime e sou condenado lá na esfera militar, isso vai valer para quando eu for civil? Não. Tá? Crimes militares são crimes militares próprios. Agora, se eu atirei e matei alguém, são crimes tanto lá quanto no civil, vai aferir sim para reincidência. Tá? A reincidência não produz os efeitos se houver decorrido mais de 5 anos entre o crime anterior. Não! A reincidência não produz seus efeitos se houver decorrido mais de 5 anos entre o fim da pena. A sentença inicia com o trânsito em julgado, a reincidência, perdão, se inicia com o trânsito em julgado. Quando que a reincidência acaba? Vamos abrir o punch de novo. Com o trânsito em julgado se inicia a reincidência. Transitou em julgado, vamos supor aqui, dia 1º de dezembro de 2024. Vamos jogar mais para frente no tempo, tá? Então iniciou aqui a minha transitou em julgado, tá? Transitou em julgado. Data do fato agora em agosto, correu o processo, transitou em julgado aqui. A partir do momento do trânsito em julgado, vou trocar a cor para ficar bem fácil aqui. Aqui se inicia a minha reincidência. Por quê? Se eu cometer um fato durante esse período, qualquer fato criminoso, eu vou ser reincidente. Tá? A partir do trânsito julgado, a partir do soco do Estado. O Estado deu o soco, qual que é o soco? A minha punição. Porque até o trânsito julgado, a gente não tem punição, estou respondendo por um processo. Tá? Estou respondendo por um processo, não tem punição nenhuma. A partir daqui eu tenho trânsito julgado. A partir do momento que acabou a minha pena, eu cumpri minha pena. A pena era 1 ano de prisão, fiquei 1 ano lá na PET. Acabou a minha pena. Eu tenho 5 anos. Passou 5 anos do fim da pena. Vamos trocar de cor de novo. Vou botar pretinho de novo aqui, ó. Passou 5 anos aqui, tá? Eu sou réu primário. De novo, tá? 5 anos a partir do fim da pena, beleza? Por isso a alternativa certa era a alternativa A. Questão de auditor fiscal da Receita. Uma excelente prova. Tudo bem que é lá no Pará, né? Longe pra dar com pau. Mas longe pra dar com pau pra gente, né? Pra quem é de lá, da região, pra quem mora lá, morou lá, é bom. Pra gente é longe, né? E outra, às vezes a gente acha também que aqui é maravilha. Eu morei em São Paulo durante um tempo. Vi cada cidade maravilhosa pra morar, sabe? Às vezes é longe dos principais centros, mas se você tem um aeroporto perto, meu amigo, 2, 3 horas você está em qualquer lugar do Brasil, tá? De acordo com o Código Penal, não é correto afirmar o seguinte:
No caso do agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, a idade é circunstância que sempre atenua a pena. A pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei. Isso aqui é atenuante genérica, né? No concurso de crimes, as penas de multa são sempre aplicadas distintas e integralmente. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, motivos, circunstâncias e consequências. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Essas respostas estão aonde, pessoal? No Código Penal, tá? Então, nós temos muitas questões aqui que vão trazer ali que vão trazer, às vezes eles alteram uma questãozinha, às vezes eles, alteram uma coisinha besta para poder te pegar meio que no pulo. Por exemplo, a D fala: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena poderá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Até aí tá aqui, ó. Aqui, ó, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena poderá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Mas aqui que tá o engano, né? Entendendo-se como os tais, as que resultam dos motivos determinantes. Entendendo-se como os tais, os motivos, vírgula, as circunstâncias e consequências. Motivos, personalidade e reincidência, tá? Então eles trocaram por circunstâncias e consequências. Logo, a alternativa errada é a letra D, tá? As outras eram certas, né? Na fixação de multa, a gente deve atender principalmente a situação econômica do réu. Nós falamos na multa que o principal critério é a questão financeira do sujeito, né? E também a gente viu lá da questão dos avos e também do salário mínimo, que eu analiso 59, mas também analiso o quanto de dinheiro o cara tem, a condição financeira. Eu lembro que eu citei até o caso do Gabigol, que na própria transação penal ele teve que pagar 300, 400 mil, tá? Quando ele fez aquela vez do cassino e tal, tá? Aí o restante também estava certo, de acordo com o Código Penal. É muito importante para vocês, não só na minha matéria de penal, mas em todas, dá uma lida na letra da lei mesmo, sabe? Antes de prova, quando eu estou revisando o conteúdo, eu estou estudando o conteúdo, vai lá e lê o código mesmo. Por quê? Você, depois de um tempo, você já vai pegando, você lê uma alternativa, você fala, cara, isso aqui tá estranho, parece que não é igual tá no código. Mas você precisa dar uma lida sempre, tá? É interessante ler sempre o código. Eu na graduação nunca tive muito esse costume. E depois me fez falta. Quando eu fui estudar depois em São Paulo, eu comecei a pegar esse jeito. E aí eu li o artigo, a alternativa e falava, nossa, aqui tem alguma coisa errada. Aí eu sabia que tinha, tá? Questão 7, tá? Da Defensoria Pública, analista jurídico. Se não me engano, está até aberto esse concurso de defensoria aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Eu não lembro se é de analista, mas está aberto um concurso de defensoria aqui no estado, tá? Ao realizar o cálculo de pena, o juiz de direito deverá obedecer ao sistema trifásico. Isso aqui é a mesma questão da 3 lá. Da 2, da 3, da 2, tá? Pergunta sobre os sistemas lá. Pela primeira fase, será fixado conforme 59, após as atenuantes e agravantes, e na terceira, se causa de aumento e diminuição de pena. Isso é o critério trifásico, tranquilo, tá? E a questão 8, né, a menina dos olhos, né? A questão da professora Aline, que maior, advogada, 35 anos. Eu dei uma diminuída, né, na idade dela para não ficar tão vergonhoso, né? Coloquei 35 anos. Nós sabemos que a professora Aline tem um pouquinho mais, né? Chega na faculdade de Anhanguera para ministrar suas aulas. Ocorre que, ao mesmo tempo, o professor Pedro está ministrando direito penal, num momento de extrema alegria e entusiasmo dos alunos.
nesse diapasão, devido à raiva que estava sentindo por ter que ministrar outra aula de direito do consumidor. E entra na sala da alegria, a sala de direito penal. E atenta contra a vida do professor Pedro, tentando desferir vários golpes com um estilete, sendo que os alunos acabam contendo a professora. Após o deslinde da ação penal, a professora Aline é condenada em tribunal do júri pela tentativa do artigo 121. Homicídio simples sem qualificadoras. Nos autos da ação penal, restou demonstrado que Aline era tida como valentona. E realmente, sabemos que ela é muito provocativa, e os alunos veem essas situações, infelizmente. Sempre provocando brigas e desentendimentos com professores e alunos. Ademais, a ré detém uma gigantesca ficha criminal, sendo reincidente e também portando maus antecedentes. No mesmo sentido, ficou demonstrado que Aline se mostrou arrependida durante o julgamento, afirmando que ficava com inveja das aulas de direito penal e acabou perdendo a cabeça e praticando as ações. Contudo, após os acontecidos, se encontra arrependida e inclusive estudando direito penal para ministrar as aulas futuramente. Parabéns, professora Aline, é isso mesmo. Você, como juiz, faça a dosimetria de pena de Aline Viscardi. Lembrando que não cai só a dosimetria em prova de juiz, tá? Em prova de OAB você tem que saber, você vai fazer direito penal, tá? Vou mostrar depois que eu terminar a correção dessa questão, algumas provas de direito penal, alguns gabaritos que constam lá a dosimetria de pena, tá? Tem que saber, tem jeito. Essa questão valia 300 pontos. O que eu tinha que fazer? Coloquei aqui o Código Penal para vocês. Eu tinha primeira coisa de dosimetria. Qual crime? 121, sem qualificadoras. Abriu 121, matar alguém, 6 a 20 anos. Essa é a minha fase que a gente chama de pré-dosimetria. Antes da dosimetria, eu já tenho que verificar qual é a pena que eu vou aplicar para ela. Se fosse qualificada, era de 12 a 30. Como não é qualificado, é homicídio simples, 6 a 20 anos. Beleza? Beleza. Tenho lá minha pena de 6 a 20 anos? Tenho. Então tá, vamos começar a aplicar. Simples, 6 a 20 anos. Beleza, professor. Eu tenho que analisar o 59 primeiramente. O que é o 59? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, tá? Algumas questões aqui ela tinha. Antecedentes, estava lá que ela tinha antecedentes, tá? Então, eu tinha que fazer, deixa eu abrir o Paint aqui de novo, não salvar. Eu tenho lá de 6 a 20 anos do homicídio simples. Então, eu já tinha que iniciar. Qual que era o gabarito aqui? Olha, professor, eu identifiquei que é homicídio simples, pena de 6 a 20. Beleza? Beleza. Esse já era o primeiro passo, você acertou. Segundo passo, eu vou analisar o artigo 59. Analiso 59. O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos... Aqui, pelo enunciado, eu tinha que tirar algumas questões aqui, tá? Eu poderia analisar, por exemplo, os antecedentes dela? Sim, é um antecedente negativo. Eu tenho que analisar a conduta social, como ela era vista na sociedade. Ela era vista como uma pessoa valentona. Ela é vista, né, gente? Como uma pessoa valentona. Conduta social negativa também, tá? Personalidade do agente, os motivos do crime. Eu posso achar um motivo muito besta. Tudo bem, alguém tem que dar consumidor, né, gente? Então, eu posso? Posso. Então, eu posso analisar os motivos negativos? Posso. A ideia aqui era o juiz ele tem liberdade para fazer isso aqui, assim como vocês tiveram na prova. Desde que tenha justificativa. Se tem justificativa que você não criou na tua cabeça, né, que esteja ali alguma questão, está escrito lá que ela era, que o motivo foi porque o professor estava dando direito penal. Eu acho o motivo muito idiota, quero diminuir a pena, aumentar a pena por causa disso. Eu vou lá, desde que eu justifique. Então, professor, eu vi 3 critérios negativos, tá? Os antecedentes que ela tinha, a conduta social, que ela era mal vista, e também aos motivos do crime. Eu quero ver os 3 como negativo.
Quanto que eu vou aumentar? Sendo que eu inicio sempre inicio com a pena mínima de 6 anos. Inicio com 6. O correto é fazer o quê? Gente, abre a calculadora, tá? 14 anos. Por que 14 anos? Sim, perdão. Você coloca 20 menos 6. 20 é a pena máxima, 6 é a pena mínima. Tenho 14 anos para poder trabalhar, para poder aumentar. Eu, juiz, tenho 14 anos para poder trabalhar. O que eu faço? Dos 14 anos, tá? O que eu faço? Eu divido por... Na primeira fase, recomenda-se 1/8. Eu divido por 8. Vai dar 1 ano, quase 2 anos, tá? Quase 2 anos. Qual que é o correto, professor? Vamos de novo? 14 vezes 12, para eu transformar em meses. E aqui eu divido por 8. 21 meses, tá? 21 meses. Dá quase 2 anos. Dá 1 ano e 9 meses, tá? Quase 2 anos. Professor, eu quero diminuir 2 anos. Facilita, não se incomoda, tá? Então, eu vi 3 circunstâncias negativas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que eu tenho que fazer? Escrever na prova aqui. Eu condeno a Aline pelo homicídio. Como a Aline foi condenada pelo homicídio simples, inicia a dosimetria em 6 anos. Ponto. Contudo, ao verificar as circunstâncias do artigo 59, verifiquei que ela tinha... tem na prova aqui. Verifiquei que a professora Aline tem antecedentes criminais, que a personalidade, os motivos eu achei muito idiota. Além disso, qual foi o outro que a gente subiu? Antecedente, conduta social, ela era tida como valentona. A sociedade via ela assim. Logo, aumento a pena dela de 6 para 12 anos. O restante eu não conseguia ferir. Ponto. Era isso. Mais ou menos isso. Beleza. Terminei a primeira fase com 12 anos. Ponto. Inicio a segunda fase. Portanto, analiso as agravantes e atenuantes. Você analisaria aqui, ó. Uma das agravantes é a reincidência, tá? Aí tem várias agravantes e atenuantes. Ela não era menor de 21, tá? Ela não confessou. Não lembro se ela confessou ou não. Mas enfim, eu analisaria as agravantes e atenuantes. Ela se mostrou arrependida. Lembrando que eu tenho as atenuantes genéricas. Ela se mostrou arrependida. Eu quero diminuir a pena dela? Eu posso. Tá? Então vamos supor, ela se mostrou arrependida, eu tenho uma agravante genérica lá do 67, 66, tá? A pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei. Atenuante genérica. Eu quero compensar ela com a reincidência. Eu posso? Posso. Tá? A jurisprudência fala que quando for reincidência específica, tá? Vários homicídios, vários furtos, vários roubos, eu não posso, porque aí ela é mais grave, tá? Mas isso fica a critério do juiz também, tá? 12 anos. Na segunda fase, as atenuantes e agravantes, uma compensou a outra. Termina a segunda fase com 12 anos, tá? Na terceira fase, eu analiso as causas de aumento e diminuição. Uma que era obrigatória aplicar era do artigo 14, inciso 2, que era a tentativa, tá? Como o crime foi tentado, tá? Diminui de 1/3 a 2/3. O quanto que eu diminuo? O quanto a pessoa mais chegou perto de conseguir o resultado. Ela tentou dar 2 facadas, não conseguiu nenhuma, errou todas. Logo, eu aplico somente a tentativa no seu patamar máximo de 2/3. Então, dos 12 anos, tá? Eu divido por 3, 4 anos de pena para a professora Aline. Em que regime? Ela é reincidente, tá? Então, em qual regime eu aplico aqui os 4 anos, tá? Aí a gente teria que ver na tabela, mas sobre regra é regime fechado, tá? O juiz pode, tá? Se for reincidente, regime semiaberto ou fechado. O que vai definir se as circunstâncias judiciais, o 59, a primeira fase, tá? São favoráveis, vai para o semiaberto. Se é desfavoráveis, vai para o fechado. A da professora Aline era muito desfavorável. Motivos, eram 3 circunstâncias negativas. Então, a professora Aline vai começar, mesmo uma pena de 4 anos, no regime fechado. Isso é o gabarito? Não.
Depende da tua dosimetria. Agora, o certo é passar por todo esse caminho que a gente fez. Você passou por esse caminho das fases? Passou? Passei. Então, beleza, tá? Já teria aí pelo menos 200, 250. Quem passou, gente, pelas ideias ali de primeira, segunda, terceira, já tinha pelo menos 200 pontos, tá? Que você pode errar alguma questão de detalhes de dosimetria? Pode, mas quem fez as três fases, 59, agravantes, atenuantes e casos de aumento de diminuição, já tinha 200 pontos pelo menos, tá? Aí, óbvio que às vezes a gente tinha alguns erros mais crassos de dosimetria, que aí eu fui descontando pontos, e erros menos crassos. Quem eu vi que fez as 3 fases, eu praticamente já falei, ó, 200 a 300, já na minha cabeça, ó, já tá certo. Era isso que eu queria, que vocês entendessem o sistema da dosimetria, tá? O sistema. Ah, professor, mas eu errei, tá? Eu não considerei uma coisa, tudo bem, tá? Ah, professor, eu errei, eu não considerei outra coisa, tudo bem, acontece, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, a OAB, tá? Eu não lembro se foi na penúltima que caiu. Deixa eu ver aqui. Cadê o gabarito da prova? Aqui, nas alegações finais, exatamente. Olha que interessante. Por fim, esse é o gabarito, tá? Deve examinar o formulário pedido de fixação com base no mínimo legal. Regime aberto, substituição de penas assistíveis de direito que a gente vai entrar, tá? Olha aqui, ó, subsidiariamente, qualificador, ainda em caso de condenação, deve pleitear-se o conhecimento da confissão espontânea e da detração penal. Então, nesse caso aqui, ó, o juiz não atribuiu a confissão espontânea como atenuante. E a OAB era exigência da OAB, tá? Você colocar na sua peça, nas alegações finais, que a gente vê mais pra frente o que é a confissão espontânea, tá? Então a gente vai passar pela prática, vai passar por N circunstâncias, vamos, tá? Então, quando a gente chegar lá na frente numa questão de dosimetria e tal, e aí vamos iniciar as peças, tá? Olha, deixa eu ver quanto que valia aqui, ó. Fixação do regime aberto, aqui, ó, aplicação da pena base no mínimo legal, 0,15. Aplicação da fração máxima pela diminuição do crime tentado. Por quê? Porque ele nem chegou perto de conseguir, 0,20. Nos moldes do artigo 40, do artigo 14, inciso 2, você tem que citar o artigo na OAB, 0,10. Gente, só isso daqui, ó, 20, 30, 45. Se você não colocar isso, já é 45. Se você não colocar da atenuante da confissão espontânea, 35. Se você não citar o artigo, 0,10. Então, olha, se você não souber dosimetria, já é um ponto a menos que você tem na prova da OAB, quase. Então, tem que saber. Tem que saber, não tem jeito. Professor, eu não gostei de dosimetria, quero fazer tributário, não tem problema. Agora, quem optar por direito penal vai ter que saber dosimetria. Tá? Professor, eu odeio direito penal, mas cai na tua OAB, meu amigo. Cai se você quer fazer uma prova de juiz, de promotor, de qualquer coisa, cai. Então tem que saber, tá? Professor, eu preciso saber tudo? Não, você tem que saber o básico. Para a OAB, eu tenho que saber o básico. Eu tenho que saber o que são agravantes e atenuantes, eu tenho que saber o que é o artigo 59. Por quê? Porque na OAB pode cair uma questão dessa de dosimetria, você tem que acertar, cara. Você tem que acertar, tá? Porque são questões mais simples. Fixação do regime semiaberto já é 0,30, tá? A súmula 269 que nós falamos aqui, tá? Que inclusive está no material. Quer ver? Aqui embaixo, ó. Cadê? Tem as súmulas aqui em cima, então. Tá? Aqui, ó, súmula 269, admissível da ação do regime prisional semiaberto inferior aos 4 anos, tá? Então, gente, o que acontece muito é os alunos depois chegando e falar, a gente nunca teve isso. Teve, tá? Você pode não gostar? Pode não gostar, mas cai nas provas e precisa saber, tá? Não tem outro jeito. Então, mais pra frente, quando chegarem no cursinho de OAB, quando chegarem, vocês vão ter que rever isso, vão ter que estudar de novo, não tem jeito, tá?
mas vocês já vão lembrar assim, eu lembro do professor Pedro falando de dosimetria. Eu lembro que começava com as atenuantes, com as circunstâncias judiciais de 59, né? Aí depois era atenuantes, depois era... Entendeu? Tem que ter na tua cabeça isso. Lá na frente você vai rever quando for estudar para a OAB. Mas na tua cabeça já tem que ter um pouquinho de dosimetria, tá? E obviamente, professor, daqui a 1, 2 anos eu quero rever isso. Professor, eu quero entrar no Ministério Público fazer estágio, ou eu quero entrar para ser assessor de juiz lá de estagiário. Você vai fazer dosimetria, meu amigo, se for no direito penal, tá? Então essas coisas a gente tem que ir amadurecendo. É uma matéria muito densa, dosimetria, muito densa, muito densa mesmo, e não tem o que fazer, tá? Na próxima aula, essa aula a gente não vai ter sexta agora do dia 6 por conta de uma dedetização da faculdade, tá? Na semana que vem é feriado, nós também não vamos ter aula, então eu vou gravar essa aula da revisão de prova, que a gente não vai fazer mais revisão presencial, a gente faz essa. Na presencial eu vou entregar a prova para vocês, tá? Para vocês verem, e posso até passar o gabarito, mas explicar bonitinho, a gente tem que dar andamento à matéria, senão a gente não termina, tá? E eu vou gravar mais uma aula curta, tá? Para nós podermos começar a matéria da P2, tá? Começar a matéria da P2, que a gente vai tratar de PRD, vamos tratar de várias questões, tá? Beleza? Acabou o P1 aqui. Se for para exame, vai cair de novo uma questão de dosimetria, tá? Então não fiquem de exame, não fiquem, porque vai juntar matéria de P1 e matéria de P2, beleza? Tchau, pessoal. Bons estudos, aproveitem esse feriado, assim, teve dificuldade de dosimetria, dá mais uma revisadinha. Aproveita esse feriado, aproveita um final de semana, pega um dia e fala, olha, eu vou tirar todas as minhas dúvidas da P1, porque eu sei que lá na frente pode fazer falta para vocês. Nós tivemos agora ontem, a notícia dos primeiros alunos da Anhanguera aprovados tanto na primeira quanto na segunda fase da OAB, já são advogados, de uma turma de 12, 15 alunos mais ou menos. Já temos 2 que aprovados na primeira e na segunda, são advogados, né? Só faltam formar, e outros 2 acabaram ficando na segunda fase. Uma está por recurso, mas não sabemos o que são bons alunos que estudam, então aqueles alunos que acabam levando a barriga, acabam, né? Não tem nada de errado disso, às vezes você quer fazer direito, não é só por curiosidade, enfim, mas pegue um diazinho ali para revisar, pode ser que faça falta lá na frente. É a diferença entre 1, 2 questões de OAB que um erra, o outro acerta e acaba passando, tá? A gente sabe disso, se dediquem, bons estudos e aproveitem esses feriados aí para estudarem. Essa vai ser a primeira aula, tá? Que é a revisão de prova, e eu vou gravar mais uma, que é o início da nossa matéria da P2. Beleza? Bons estudos, tchau!